Olá, estamos aqui para apresentar o vídeo 7 da disciplina História Econômica Geral do curso de Economia da Unimontes. Lembrando que todo material, bibliografia, está lá no Facebook, no grupo Economia Unimontes primeiro 2020. Primeiro a gente vai apresentar aqui uma introdução para servir de apoio a esse texto aí que está aqui na tela. Teoria Moderna da Colonização é um capítulo do livro O Capital. Não importa muito qual é a edição, esse texto é um texto clássico, qualquer edição que você pegar de Marx vai estar lá, Teoria Moderna da Colonização. A edição que eu estou utilizando está no plano de ensino, está no plano de ensino da disciplina. Vamos lá, Teoria Moderna da Colonização. Antes da gente entrar no texto, nós vamos lembrar que essa questão da Teoria Moderna da Colonização, ela está contextualizada num conceito mais amplo, que é o processo de acumulação primitiva de capital. Ou seja, antes da existência do capitalismo, já existia todo um processo de acumulação feita lá no feudalismo e feita na esfera comercial do período ou da época mercantilista, tá? Então, esta acumulação primitiva era através das ações do Estado que explorava a sociedade em prol de alguns interesses. Primeiro, então nós temos a exploração estatal, nós temos a exploração colonial, junto com as duas nós temos a exploração, o modelo escravista que vai trazer um grande contingente de pessoas para a África, e também nós temos a expropriação camponesa, tá? Este é o aspecto principal. Teoria Moderna da Colonização vai tratar da expropriação camponesa, aquilo que a gente viu na primeira unidade, aprofundando a importância da separação dos trabalhadores dos meios de produção. O título deste capítulo pode enganar um pouco. Teoria Moderna da Colonização. Dá a impressão que ele está falando da colônia. E, de fato, ele vai tratar e vai relatar fatos que acontecem na colônia. Mas o que nos interessa, o que interessa a Marx especificamente, ele quer mostrar na colônia os fatos reais que acontecem na metrópole. Como assim? Ele trata a exposição da colônia como um laboratório. As ciências sociais, as ciências humanas não permitem reproduzir as coisas no laboratório. Então ele vai pegar uma experiência histórica, que é a colonização, para tentar explicar o acontecimento da criação do trabalho assalariado. Aquilo que para nós é uma coisa absolutamente normal, o trabalho assalariado, onde uma pessoa oferece o emprego ou pede emprego para um terceiro, essa relação de venda da sua força de trabalho e contratação da força de trabalho, muitas pessoas acham que é natural. Olha lá, gravem essa palavra, natural. Esse processo, no entanto, não é natural, ele é histórico. Qual a diferença entre natural e histórico? Natural é aquilo que acontece na humanidade em todas as épocas, independente do modelo, do modo de produção histórico vigente. Por exemplo, a categoria trabalho é uma categoria natural, que desde sempre, talvez para sempre, a humanidade sempre trabalhou para atender às suas necessidades. As pessoas precisam comer, beber, vestir e atender todas as outras suas expectativas. Então, é natural que a humanidade trabalhe, faça a divisão do trabalho, etc, etc. Agora, nem sempre, então, trabalho está presente em todas as épocas. O trabalho assalariado não está presente em todas as épocas históricas. O trabalho assalariado é um determinado período. Antes disso a gente teve lá o feudalismo, e antes disso a gente teve o escravismo, e antes disso o comunismo, a sociedade primitiva. Ou seja, as formas de organização do modo de produção, que é o modelo que a gente está usando,
e o modo de organização do trabalho, o tipo de trabalho, difere ao longo do tempo. Então, não é desde sempre para sempre. Aqui visa entender como surgiu o trabalho assalariado, tá? A apresentação, ele não está de acordo com o livro, uma análise linear, seção 1, parágrafo 1, não. Ele está organizado de uma tal maneira que a gente entenda esse objetivo, o surgimento do trabalho assalariado, tá? Então, qual o ponto básico? Olha aí na tela, tá? O ponto básico é o conceito de capital. E olha só, esse conceito aqui, que a gente está usando de história econômica, ele é um conceito marxista e se presta simplesmente para essa análise histórica. Se você analisar o conceito de capital na corrente econômica neoclássica e outra, capital é outra coisa. Se você olhar na contabilidade, é outra coisa, tá? Outra definição, tá? Repita, esse conceito que a gente está usando é um conceito de história econômica, é um conceito marxista que visa explicar esse texto. Então, qual o conceito? Olha aí de novo na tela. Capital não é uma coisa, mas uma relação social entre pessoas efetivada através de coisas. Então, nós estamos olhando aqui, são relações humanas entre o capitalista e o trabalhador assalariado, porque um vende a força de trabalho, porque outro compra esta força de trabalho. Olhem na tela qual o conceito, tá? Lembra, o conceito é relação social, não é simplesmente máquinas, equipamentos, meios de produção, tá? Hipoteticamente, se todos os meios de produção fossem divididos igualmente, cada um iria cuidar da sua propriedade, tá? Aquilo que eu falava em sala de aula, se todo mundo tivesse a sua pequena propriedade, a sua pequena fazendinha lá no mundo feudal, cada um ia trabalhar para si. Isso desestimularia a acumulação. Que acumulação nós estamos falando? A acumulação capitalista. A acumulação, mas é a acumulação de outra natureza, tá? Então, o capital representa, olha a setinha aí, é o fim da propriedade privada baseado no trabalho próprio. Lembra o pequeno modo de produção? Lembra a sociedade camponesa? Então, é o fim desta sociedade do pequeno modo de produção, que já existia propriedade privada, mas era propriedade privada baseada no trabalho próprio, tá? Esse fim da propriedade privada não é sinônimo de capitalismo, mas a propriedade privada concentrada na mão do capitalismo. E aqui, quando a gente está falando de propriedade privada, nós estamos enfatizando meio de produção. As pessoas podem ter carro, casa, etc., instrumentos necessários à vida, tá? Mas aqui, quando eu falar de propriedade privada, eu estou falando de propriedade privada dos meios de produção. Então, o capital não é simplesmente máquinas e equipamentos. Sim, capital é máquina e equipamento acumulado explorando o trabalho assalariado. Olha só, sem assalariado não há capital, ou e muito menos capitalismo. Sem essa relação de exploração não há acumulação de capital, não há modo de produção capitalista. Obviamente, toda essa análise aqui é o linguajar e a metodologia de Marx. Se você pegar neoclássicos, o mainstream da economia diz absolutamente outra coisa, tá? Então, eu repito, essa daqui é uma abordagem marxista. Visto esse conceito, tá? Compatível com aquilo que a gente viu lá no enunciado, que capital não é coisa, mas uma relação social, a gente pergunta, se não há essa acumulação capitalista, por que as pessoas acumulariam, tá? Porque alguém acumula fora da sociedade capitalista. Ele vai acumular para si, até onde possa usar esses instrumentos de trabalho. Então, depois disso, não teria mais sentido. Ele acumularia para para gerar um bem-estar imediato. Imagina lá no pequeno modo de produção, lá na pequena fazendinha. Ele trabalhava, ele tinha um superávit, um lucro, ele pegava o lucro e fazia o quê? Ele colocava um catavento, para quê? Para que ele possa bombear a água. Ele colocava um
uma maquininha de bombear água, ou seja, para que ele não tivesse que pegar uma lata d'água e buscar água no riacho, ou seja, ele criava mecanismos para facilitar o seu trabalho. Ele construía um celeiro e colocava uma roldana para quê? Para que o seu trabalho físico fosse mais leve. Ele construía um celeiro, ou seja, está acumulando meios de produção, para quê? Para que ele possa guardar feno, guardar alimentos para o inverno, para o seu gado, para que o gado tenha um local para se abrigar do frio, já que a Europa é bastante fria. Então ele acumula, mas é uma acumulação bastante limitada para um bem-estar social imediato, tá? E aí, Marx, ele quer saber por que o trabalhador saiu da situação de produtor independente e como se chegou ao trabalho assalariado, ele tendo que vender a sua força de trabalho. Ele acha, repito, que essa relação não é natural. E aqui existe um debate entre Marx, né, e Wakefield, onde ele vai tentar explicar esta exploração camponesa até chegar no capitalismo. Wakefield é um nobre, é um defensor da colonização sistemática, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá? Então, Marx usa a colônia para mostrar que o trabalho não é natural, o trabalho assalariado não é natural. Ele vai dizer que na colônia a relação é mais clara porque é mais pura. Não, lá na colônia há meios de produção abundantes. Olha de novo essa tela aqui da exploração. Há meios de produção abundantes, dificuldade de assalariamento, tá? Como assim? E aí ele cita lá um exemplo do Wakefield e cita um exemplo que um industrial inglês que teve uma brilhante ideia. Ele queria produzir tecidos e fios lá na Austrália, porque estava mais perto da matéria-prima, e ele pegou trabalhadores. Eu brinco com os meus alunos que eles pegam até os tijolinhos vermelhos das fábricas britânicas e botou no navio e levou tudo. Levou a máquina, levou os instrumentos, levou tudo que era necessário à produção fabril. No entanto, ele leva trabalhadores assalariados, ele levou tudo que ele achava fundamental. Muito bem, ele levou tudo, só que ele não levou o que era mais importante, que era a relação social, porque a relação social de assalariamento implica na existência de um meio, aquele meio da Inglaterra. E quando esses trabalhadores chegaram lá na Austrália, eles abandonaram esse capitalista que havia financiado a passagem e tinha oferecido emprego. O trabalhador, chegando lá na Austrália, o que ele fez? Encontrou um país onde tinha terras, meio de produção, terras abundantes. Então ele fez o quê? Ele abandonou esse patrão e de trabalhador assalariado, potencial trabalhador assalariado, ele se transformou num colono e foi tentar ocupar aquelas terras que ele podia obter naturalmente. Ou seja, esta experiência para Marx demonstra, né, que a expropriação da massa do povo que fica sem terra ou tolendo meio de produção subsistência forma a base do modo de produção capitalista. Então ele vai demonstrar através da colônia que a relação social do trabalho assalariado não é natural, e sim histórica. E o Wakefield, aquele nobre inglês, ele propõe que se crie artificialmente aquela relação capitalista, né? Olha aí o que o Wakefield propõe. Ele propõe criar a colonização sistemática. Como que ele faria isso? Ele fecharia o acesso à terra, a terra teria que ser comprada, ok? E, portanto, o trabalhador que saísse da Europa não poderia se apropriar desta terra.
ele teria que comprar. Mas para comprar ele teria que ter acumulação, ele teria que ter dinheiro. Então, no mínimo, ele teria que trabalhar temporariamente até juntar o dinheiro suficiente para comprar terra. E o que seria essa colonização sistemática? A venda das terras anteriormente livre, a venda da terra ex-livre, criaria um fundo de reposição de trabalhadores assalariados, ou seja, então você teria a terra não mais livre, a terra teria que ser paga, obviamente ocupando a terra que era dos nativos, ia se apropriando dessas terras, tá? A análise toda aqui é uma análise do ponto de vista do imperialismo inglês, e Marx não foge a esse linguajar. Então, ele procuraria que a terra não fosse mais livre, se fosse vendida. Ao ser vendida, ela criaria um fundo para quê? Para trabalhar, para importar mais trabalhadores. Então, obriga o trabalhador a se vender, ao menos temporariamente. Ele se tornaria trabalhador assalariado. E toda vez que ele comprasse terra, ele financiaria a vinda de mais trabalhadores estes excedentes existentes na Europa. Olha aí. Mas por que o Wakefield queria tanto criar o trabalhador assalariado? Qual era o objetivo de Wakefield, tá? Ele acreditava que a dispersão do capital, e aqui está entre aspas, porque isso não é capital, são apenas meios de produção. Para ser capital é necessário que haja relação de trabalho assalariado. Então, essa dispersão do capital nas mãos dos trabalhadores impede a concentração e elimina o trabalho combinado. O que o Wakefield achava que a ausência dessa acumulação capitalista implicaria? Que grandes empreendimentos tornam-se impossíveis, porque eles exigem capital elevado. Se o capital fosse disperso, repito, meio de produção disperso na mão dos trabalhadores, você teria lá o arado, a terra, a bomba d'água, aquilo que ele pudesse usar de maneira imediata. Você não teria grandes usinas como Itaipu, não teria o Canal do Panamá e grandes obras que exigem um montante de capital muito grande, concentrado, acumulado. E principalmente como ele exige um consumo imediato, tá? Você impediria investimentos de longo prazo, ou seja, repito, Itaipu, Canal da Mancha, isso demorou 10, 20 anos para ser construído, tá? Então, a dispersão do capital impede a concentração e elimina o trabalho combinado. É para isso que o Wakefield queria. Por que, além disso, ele queria? Porque sem separar o trabalhador de sua condição de trabalho do meio de produção, não há separação entre agricultura e indústria. Lembra que a gente tinha o camponês artesão, ele produzia o alimento e ao mesmo tempo ele produzia os utensílios. Então, se você não separar o trabalhador dos meios de produção da terra, não há separação entre agricultura e indústria, nem destruição da indústria doméstica rural, tá? Isso é extremamente importante, porque o trabalhador, na medida que ele produzia tanto o alimento quanto os utensílios domésticos, ele não comprava, ele tendia a ser mais ou menos autossuficiente. Então, não haveria mercado para a produção capitalista, na medida que o trabalhador fosse autossuficiente. Então, aquele produzir para vender no mercado teria uma dificuldade, porque o mercado seria restrito, tendo em vista que a maioria das pessoas são independentes, tá? Então, para que, então, criar esse trabalhador assalariado? Tá? Dispersão do capital, impede a concentração, não há separação entre agricultura e indústria, nem destruição da indústria doméstica, e não há mercado para a indústria capitalista que vai se firmar. Então, para que criar esse trabalhador assalariado? Olha só, nós temos duas visões absolutamente diferentes, tá? O Wakefield queria isso porque isso geraria riqueza nacional. A Inglaterra estava virando uma potência mundial. Na linguagem de hoje, o PIB estava crescendo, a produtividade estava crescendo, a riqueza estava crescendo. Marx vai dizer que isto
se dava pela miséria do povo. Ele vai dizer que antes disso havia bem-estar, independência, espírito empreendedor, a massa era mais crítica. Ou seja, tem duas visões de mundo absolutamente diferentes. Um acha que a separação dos trabalhadores, a criação do capitalismo gera riqueza nacional. Um outro vai dizer que vai haver uma miséria e uma miséria crescente. Ok? Vamos lá. Detalhando um pouquinho mais o que é aquela colonização sistemática, né? Ele queria fazer onde? Não era na Austrália, ele queria fazer principalmente ali no Caribe, tá? Mas essa colônia, essas colônias britânicas lá ali nas Antilhas, tá? Vão ser gradativamente substituídas pelos Estados Unidos. A prática vai tornar a colonização sistemática desnecessária. Por quê? Quando eles tentam fazer isso, a onda de migração que ia para as Antilhas foi deslocada para os Estados Unidos, ok? Por quê? Porque os Estados Unidos já estavam independentes, os Estados Unidos se tornam uma nova nação e ela vai agregar, vai acatar toda essa massa de despossuídos, tá? E uma grande parte dessa população vai para o oeste, mas uma boa parcela dela também fica retida lá no leste, região de Nova York, Boston, a chamada Nova Inglaterra. E aí essas pessoas vendiam a sua força de trabalho lá temporariamente nas fábricas americanas e, juntado algum capital, né? Eu gosto muito do livro do Leo Huber, História da Riqueza do Homem, História da Riqueza nos Estados Unidos. Ele tem um capítulo lá que conta o que a pessoa precisava levar no oeste: 2 carroças, tantos machados, um barril de pólvora, 2 espingardas, facão, machado, todos esses utensílios que custavam dinheiro. E aí ele juntava o dinheiro para comprar isso e seguir para a marcha no oeste. E assim fizeram. Gradativamente, essa colonização foi se expandindo e a Guerra Civil, nós estamos falando 1880, ou 1860, 1865, essa colonização sistemática, você olha lá nos Estados Unidos, imagina o Mississippi, tá? Que vai ali pegando Flórida, aquela cidade do jazz, um pouquinho, Louisiana, que vai seguindo ali pelo Mississippi, vai dar lá em cima, lá perto de Boston, Chicago. Então, essa parte aqui, esse leste, né, que inclusive o sul é escravista, mas esse leste era ocupado e depois nós tínhamos o oeste, lá São Francisco, tá? São Francisco, Los Angeles, e a gente tinha um meio aqui vazio, tá? Por questões de clima, temperatura, etc, tá? Só que a Guerra Civil vai fazer com que a União, os estados do norte, ficassem devendo para as ferrovias e para as empresas de armas, de minas. E aí ele vai ceder essas terras para essas ferrovias. Então, a ferrovia vai ocupar esse território, vendendo essas terras muito baratas. Para quê? Porque ele tinha interesse não na terra propriamente, mas sim na cobrança dos fretes, tá? Então, a realidade torna a colonização desnecessária e para Marx, e aí a visão de Marx, os Estados Unidos deixam de ser a terra prometida. Mas deixa de ser a terra prometida, mas o capitalismo avança a largos passos. E como tinha muita terra, o salário não cai tanto quanto na Europa, porque a possibilidade do trabalho lá no campo faz com que os salários industriais permaneçam um pouco mais altos. Olha só, os Estados Unidos eram um país eminentemente agrícola até por volta de 1860, 1865, no período da Guerra Civil, tá? Acabou a guerra, tá? Vamos colocar 1870, tá? Em 1900, os Estados Unidos já era a principal potência industrial. Se você quiser um atestado de nascimento, no final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos assumem o papel de liderança mundial.
de país devedor, ele passa a ser país credor e passa a ser uma grande potência industrial, além, obviamente, de uma potência agrícola e mineral, tá? Então, no curto prazo, então nós temos uma discussão. No curto prazo, pode até gerar miséria, pode até gerar exploração, mas no longo prazo gerou o crescimento, tá? Esta é a essência do texto de Marx, tá? E aí a gente coloca alguns complementos, tá? Olha o complemento aí na tela. Nas colônias, lei, aqui não há lei, né? Da oferta e da procura não funciona devido à inexistência da superprodução relativa em relação à acumulação de capital. Então o capitalismo não funciona levando uma boa parte à acumulação ao capitalista. Quem levava melhor nessa relação era o trabalhador, porque havendo meios de produção em abundância, ele não vendia a sua força de trabalho. Daí os salários eram altos, né? Isso diminuía a exploração, o trabalhador é mais livre e o trabalho não é constante, não é regular, não é suficiente, porque o trabalhador ia cuidar da sua própria vida, ele ia ser pequeno produtor. Lembra do pequeno modo de produção? Ele reproduz isso na América, nos Estados Unidos, tá? Tal qual os camponeses na Inglaterra. Acontece que o contingente de gente que continuava migrando é cada vez maior e o próprio crescimento populacional gera o trabalho assalariado, tá? Para o Wakefield, a maior parte desse lucro ficava com o trabalhador. Isso aqui não é lucro, é simplesmente um superávit, né? Que se transforma num capitalista. Não é capitalista porque se ele acumula meios de produção, ele vai ter a mesma dificuldade que o capitalista teria de conseguir mão de obra assalariada, ok? Para Marx não é capitalismo, é produtor independente. Ele vai sofrer o mesmo problema e ele vai ter dificuldade de acumular. Ou seja, a sociedade ideal para Marx é esta, a sociedade dos pequenos produtores independentes, tá? Então, com isso a gente encerra, tá? Espero que vocês tenham lido o texto, tá? E lido o texto e assistido essa aula, tá? Esse vídeo, nós podemos nos encontrar para que a gente possa debater, esclarecer todas as dúvidas e dar continuidade com os demais textos, Revolução Industrial, do José Jobson de Andrade Arruda, e os 2 capítulos do Hobsbawm. Boa leitura e bom vídeo. Um abraço a todos.